Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ogro Historiador, aqui é o Davi. Estou aqui para gravar um episódio do Unguento do Ogro, a sua pequena dose de história. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos nas redes sociais, ouça o nosso podcast também, que nós lançamos a cada 15 dias um episódio do podcast e a cada 15 dias um episódio do Unguento, né? De forma que a cada semana vocês têm aí material que a gente produz para vocês. Então, sigam-nos nas redes sociais, divulguem o nosso trabalho. E é isso. Vamos lá falar um pouco sobre a história do pão. Pois bem, para a gente começar a falar sobre a história do pão, essa é uma série de podcasts, né, uma série de ungüentos que eu pretendo gravar, que eu estou preparando aí para você, sobre a história da alimentação em geral, né? E nós vamos começar falando um pouco sobre a história do pão. Agora, de onde vem essa ideia, né, de falar sobre história da alimentação? Acontece que nos últimos tempos a gente tem encontrado formas muito peculiares de se encaixar nos padrões, né, impostos pela sociedade. O tamanho do corpo é um desses padrões. Então, vários distúrbios alimentares começam a surgir, né, como a anorexia, a bulimia, a obesidade também ela cresce. O Ministério da Saúde ele estima que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Desses 50%, né, um pouco mais do que 50%, 20% são pessoas obesos ou obesas. Mais ou menos 20%. Né? Agora, mais comum do que a anorexia e a bulimia, nós temos dietas milagrosas, soluções maravilhosas para poder se encaixar nesses padrões. E isso vai muito além do que uma simples mudança de alimentação, né? É uma relação diferente com a comida que para poder superar esses distúrbios, porque eles estão relacionados diretamente a fatores de risco, né? Fatores de risco sociais, como por exemplo o culto ao corpo que a nossa sociedade impõe e impôs ao longo da história, né? E também fatores de risco individuais, como a ansiedade e depressão, que levam a esses transtornos alimentares. Agora, além desses fatores, nós temos uma situação de que a nossa sociedade ela não lida bem com a comida. São vários problemas que podem dar espaço para a gente explorar, mas esse não lidar bem com a comida é algo que nos faz refletir. Porque daí a gente olha para trás e pergunta, como é que os nossos antepassados lidavam com a alimentação? Então essa pergunta ela vai ser explorada nessa série de podcasts de ungüentos que eu estou preparando. E o primeiro deles a gente vai falar sobre o pão, né, como eu já tinha falado. O pão é tido como um alimento mais antigo do mundo. Se fala aí em 6.000 anos de história do pão. Agora, ele é um preparo complexo, se a gente pensar nos grupos de caçadores-coletores na África, na Ásia e mesmo na Europa. Antes de qualquer coisa, quando a gente fala de pão, antes do século XIX, a gente tem que ter consciência de que a gente não está falando desse pão branco que a gente conhece. A farinha branca ela é uma invenção da sociedade industrial. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente pode dividir que existe aí dois tipos de pão. O pão fermentado e o pão ázimo, né? O que é chamado pão sem fermento. Então, mas independente do tipo de pão, se ele é fermentado ou ázimo, para poder você fazer um pão, você precisa de duas coisas principais, fundamentais. Primeiro você precisa de fogo e depois você precisa de algum cereal moído. E aqui nós estamos falando do início da fixação, da domesticação de plantas e animais, no que a gente chama de Revolução Neolítica, principalmente trigo, espelta, que é um tipo de trigo chamado também de trigo vermelho, um primo do trigo, na verdade, né? A espelta é uma prima do trigo, cevada e centeio. Um pouco mais tarde a gente fala também sobre a aveia, né? A aveia mais no continente europeu. Agora, de fato, sem saber manter e dominar, fazer e manter o fogo, e sem saber moer grão, nenhum ser humano consegue fazer pão, ou alguma coisa que se pareça com pão. Quando a gente pensa em pré-história, é muito difícil a gente saber da variedade alimentar daquelas pessoas. Porque geralmente o que a gente vê nas pinturas rupestres são cenas de caça. Agora, acontece que os organismos desses homens e mulheres falam por si. O que eles comiam? A gente consegue saber que a sua dieta incluía certamente o consumo de cereais. E o que diz isso pra gente? O desgaste dos dentes e elementos encontrados nos intestinos dessas pessoas. Além do mais, quando o ser humano passa a cultivar, isso quer dizer que ele se alimentava e que existia um interesse alimentar por esses alimentos. Os primeiros cultivares no continente eurasiano foram de cevada e espelta, que eu já falei, né, uma prima do trigo.
A dieta dos seres humanos era mais ou menos variada até então, mas alguma coisa mudou essa realidade. Isso foi a transformação desses cereais em pão. Até então, o ser humano vivia da coleta de frutas e outros alimentos. Quando a fabricação do pão começa, ela vai cedendo lugar a essa diversificação alimentar, que vai se verticalizando para o consumo de cereais. Então, os testemunhos mais antigos que a gente tem desse alimento remontam ao Egito faraônico. É natural, porque nas planícies e no delta do Nilo, era uma região que se produzia bastante trigo, que se produzia bastante cereal. Tanto que o Egito, ele, além de produzir trigo para alimentar a própria população, ele exportava para praticamente todas as regiões do mundo antigo. Agora, era comum que o consumo desses cereais acontecesse na forma de mingau, mas em algum momento alguém experimentou usar a mistura de farinha e água, e ao invés de cozinhar na forma de mingau, sovar e assar em cima de uma pedra. Então eles assavam em cima de pedras ou pendurados mesmo no forno, né? O forno que era utilizado para poder assar outras coisas, como carnes, por exemplo. Então você coloca aí agora essa massa para assar. Isso produz o pão. A gente está falando aqui do pão sem fermento, no caso. Agora, cereais que produziam pães mais macios, como o caso do trigo, eram destinados naturalmente a essas elites, as elites dessas sociedades. Enquanto que moagens mais rústicas, como é o caso da semolina, do que hoje a gente conhece como semolina, que é uma preparação do trigo, uma moagem, vamos dizer assim, incompleta do trigo. Então a semolina ou cereais que produziam pães mais duros, como a espelta e o centeio, serviam ao grosso da população. Mas de qualquer forma, dados mais precisos, né, que a gente tem sobre o consumo, a fabricação dos pães, a gente só vai ter com os hebreus, porque eles deixaram mais dados escritos sobre isso e sobre as tradições na sua sociedade. Agora, é muito interessante a gente pensar que a história do pão também envolve um processo de fermentação. E há uma convergência muito interessante entre a história do pão e da cerveja. Quando a gente se pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, em relação ao pão e à cerveja, a gente pode pensar da mesma forma. Quem veio primeiro, o pão ou a cerveja? Só no século XIX é que a humanidade descobre que a fermentação ela acontece a partir de organismos vivos. E o mais comum desses organismos é um fungo chamado de Saccharomyces cerevisiae, ou também conhecido como levedura de cerveja. Esse fungo está presente no ar e existe a hipótese de que era utilizado para fermentação em alimentos armazenados desde a pré-história. Essa bebida fermentada, né, que possuía álcool, porque o álcool é um produto da fermentação, ela tinha um valor ritual e nutricional em algumas culturas. Em algum momento alguém decidiu misturar essa bebida fermentada de cereais, no caso a cerveja, vamos chamar assim de forma genérica, com farinha desses mesmos cereais e observou que a massa crescia, ficava macia e saborosa depois de assada. Estava inventado o pão. Agora, uma outra hipótese é que é o contrário. As pessoas utilizavam o mingau fermentado, e esse mingau fermentado pode ser chamado de massa madre, né? Em Portugal, no Brasil se chama mais massa podre, para produzir o pão. Observaram que com a quantidade maior de água e a mistura de outros cereais, essa massa madre gerava uma bebida interessante, que é a cerveja. Essa segunda hipótese é um pouco mais tradicional. Agora, além do valor nutricional do pão, com o passar do tempo ele adquire um valor social e ritual muito importante. Ele se torna base da alimentação mediterrânea e também de outras culturas não mediterrâneas. A gente pode falar sobre isso depois, em outros episódios. Era muito comum o pão fazer parte de refeições de banquetes, além de ser presença garantida nas mesas de praticamente toda a população. Agora, em relação ao ponto ritual, o pão está relacionado à fartura, à abundância, né, ligadas à colheita, sobretudo a colheita dos grãos, dos cereais, e ele ganha um destaque nesse quesito ritual muito importante com o cristianismo. Jesus é dito pão da vida. Enquanto ele partiu o pão, ele diz: eis aqui o meu corpo que será entregue por vós. A gente vai continuar essa conversa sobre o pão. Vai falar em outra ocasião sobre a produção dos pães nos mosteiros durante a Idade Média, o pão no mundo de cultura islâmica, a função do pão no chamado processo civilizador e de como a invenção da farinha branca mudou radicalmente a experiência do pão. Além disso, também vamos falar sobre o fermento, e o impacto do isolamento da Saccharomyces cerevisiae para a comercialização. Também abordaremos a indústria da panificação,
o contexto da chamada McDonaldização da sociedade contemporânea. Também pretendo abordar algumas questões sobre as sociedades que não desenvolveram pão, mas outras formas de obtenção de carboidratos. Afinal de contas, o pão é uma fonte de carboidrato, energia, e sociedades que têm outras formas de adquirir esse carboidrato. Que formas? Por exemplo, beiju ou cuscuz, típicos, nas Américas. Então, para a gente continuar essa conversa, eu espero vocês nos próximos ungüentos que eu gravar sobre o tema. E, como dica cultural, eu deixo a série e o livro, a série de televisão e o livro do Michael Pollan. Tanto a série quanto o livro se chamam Cooked. Está na Netflix, você consegue acessar por lá. O livro, o título em inglês é Cooked, mas foi traduzido para o português como Cozinhar, : uma história natural da transformação. Até a próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.